Filosofia Nômade. Oi, gente, tudo bom? Esse é mais um episódio do Filosofia Nômade, programa gravado aqui nos estúdios de rádio e TV da FAPCOM, a Faculdade Paulos de Comunicação. Vocês já devem ter percebido que eu não sou o Pascoal, né? Eu não sou o professor Pascoal, eu sou o Fábio, professor e coordenador do curso de Relações Públicas aqui da FAPCOM, e eu vou estar junto com vocês nessa temporada do Filosofia Nômade, não é? Uma temporada em que a gente vai trazer alguns temas que são importantes, que estão colocados aí no debate público e que também têm conexão, que também dialogam com questões relacionadas à comunicação corporativa, ao universo das relações públicas, temas como diversidade, advocacy, lobbying, sustentabilidade. E é justamente para falar sobre sustentabilidade que hoje a gente recebe o professor, pesquisador, consultor Marcos Nakagawa. Meu amigo, muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua disponibilidade, viu? Obrigado, Fábio. Pessoal que está assistindo a gente aí, continue sempre acompanhando esse podcast tão importante, esse debate tão importante, né, Fábio? Cada vez mais a gente precisa trazer e dar luz a ele, né? Claro, obrigado, viu, Marcos? E daí eu falei aqui rapidamente que você é professor, pesquisador, consultor, mas eu sei que você é mais um tantão de coisa aí, né? Quem é o Marcos? Essa pergunta é difícil, Fábio. Bom, deixa eu me apresentar então. Eu sou Marcos Nakagawa, sou conhecido como Prof. Naka, pode me chamar de Naka também. Beleza, Naka. E aqui a gente, desde o começo, eu trabalho com marketing, comunicação, sou formado em marketing e comunicação, tenho mestrado em administração e um doutorado em sustentabilidade na USP. Então, minha carreira toda sempre foi ligada a essa temática da sustentabilidade, do investimento social privado, impacto social positivo. E eu acabei trabalhando em ONGs, montei ONGs, inclusive com a nossa amiga Fabi. Pois é, né, beijo para Fabi. Beijo para Fabi, né, aqui do Instituto Marco III, que eu acabei criando, junto com ela e outras pessoas. Depois eu trabalhei na Nestlé, trabalhei na Philips, na área corporativa de sustentabilidade, responsabilidade social. Fui consultor também já de pequenas e médias empresas, montei uma empresa chamada iSetor e depois acabei montando a Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, a ABRAPS, qual hoje eu também sou presidente, voltei à presidência agora esse ano e basicamente eu estou dando muita aula lá na SPM e nos cursos de comunicação, vários cursos, MBA, na Dom Cabral também e na PUC Rio Grande do Sul. Legal. E, Marcos, para quem está chegando na conversa agora, sustentabilidade, que bicho é esse? O que é sustentabilidade, hein? Como que a gente poderia explicar de um modo simples, assim, para a gente entender o que é sustentabilidade? Qual que é a ideia que está por trás? O que a gente busca com isso, com essa coisa chamada sustentabilidade? Para mim, Fábio, a sustentabilidade é uma coisa que você tem que vivenciar. Né? É uma coisa de você pensar no hoje e no amanhã, que é muito difícil, porque o nosso cérebro fica aqui nesse lóbulo aqui, pensando só no imediato, nas coisas boas da vida, e não pensa no futuro. Então, a sustentabilidade é você pensar no hoje e também no futuro, como já falou lá Gro Brundtland, lá atrás, 1987. Mas para mim é quase que uma filosofia de vida, né? Em que você tem que viver bem, feliz hoje, mas sem prejudicar e acabar com as coisas do futuro. Que é muito difícil isso, né, Fábio? Sim. E, assim, você inclusive escreveu um livro, né? Que foi premiado, ganhou um Jabuti lá em 2019, 101 dias de ações mais sustentáveis, não é isso? É o livro. Como que foi a ideia do livro? Do que ele trata? Legal. O livro, então, chama 101 Dias com Ações Mais Sustentáveis para Mudar o Mundo, da editora Labrador. Ele foi feito com crowdfunding, né? Uma vaquinha virtual. Tava lá nos meus 40 anos, sabe, Fábio? Falei, agora eu vou fazer 40 anos, eu preciso... Já plantei árvore, né? Já tive filhos, tenho ainda, viu, gente? Tenho 2 filhos, o João e a Helena, e aí faltava um livro. Eu já tinha 2 livros, que eu era coautor, mas faltava um livro meu. E numa viagem eu rascunhei lá 100 ações, né? Porque todo mundo falava, professor, o que é essa sustentabilidade? Igual você perguntou. Mas como você tangibiliza essa sustentabilidade? Eu vou escrever escrever aqui. Aí, numa viagem, eu fui lá e falei,
fazer xixi no banho, né? Cuidar de outras pessoas, plantar uma árvore, reciclar. E aí eu fui colocando e deu 100 ações. Deram 100 ações. Aí eu falei, não, 100, você não sabe se é com S, se é com C de cebola. Então vamos mudar para 101 ações. Porque tem aqueles livros 1001 coisas para fazer antes de morrer. Eu falei, vamos fazer colocar mais uma. Mais uma, 101. E a última, que eu acho que é a mais importante, inclusive quem ilustrou esse desenho foi a minha filha, que é ensine tudo isso para uma criança. Ou mais crianças, que é exatamente para multiplicar 100 ações de 100 para 101, virar muitas mais ações. E aí a gente foi agraciado pelo Prêmio Jabuti em 2019. Foi um evento muito chiquetoso, assim, tipo Oscar, né? Eu vi umas fotos lá. Muito lá com o Lázaro Ramos e não sei o que lá, tchananã, assim. E aí foi um momento muito especial, não para mim só, mas para a área de sustentabilidade, para a temática, porque você leva esse tema para vários outros lugares, né? E mostra a importância dele, até também no mundo da literatura, né? Então, acho que esse prêmio coroa o tema da sustentabilidade de uma forma prática, que eu acho que esse que é o mais difícil. E aí, nesse caso, o livro, pelo que eu entendi, são ações voltadas para o nosso microcosmo, para as nossas vidas, aquilo que eu posso fazer no meu cotidiano, né, para lidar com essa questão, para ser mais sustentável, ter uma vida mais sustentável e tudo mais. Agora, tem uma outra dimensão desse debate, que é o debate da sustentabilidade dentro das organizações, né? Eu acho que você até estudou isso, né, no seu doutorado, né? O que as organizações vêm fazendo nesse sentido? E o que move as organizações? Legal. O que elas fazem e o que né, qual foi o pontapé inicial ali que, né, levou as organizações, está levando as organizações a irem por esse caminho, ou buscarem esse caminho? Legal, você falou do lado acadêmico, né? Então, no mestrado, eu estudei as empresas e a sustentabilidade, né? Fiz toda uma pesquisa em cima delas. E no doutorado foram as universidades com a sustentabilidade. E o que eu vejo é que falta esse senso de perenidade, de continuidade. Muitas vezes, muito atrelado às questões somente financeiras. E, cada vez mais, a gente está entendendo que a sustentabilidade financeira, sim, é importante, senão as organizações acabam falecendo e não existem e morrem, né? Seja ela do terceiro setor, ONG, até governamental, né? Mas quando você fala de outras questões, como a questão do meio ambiente, das questões do social, da governança, né? Que virou o famoso ESG agora, né? Então, a gente sabe que essas empresas cada vez mais precisam colocar no seu modelo de gestão não só as questões com foco financeiro, não estou falando que é para excluir. Elas são importantes. Elas são importantes, são vitais. Sim. Eu tenho um professor muito lindo que me deu aula há muito tempo atrás, que falava... O professor Raimundo, que falava que o lucro é o sangue que corre na veia das organizações, né? O dinheiro financeiro é o sangue que corre na veia das organizações. Se ele perde o financeiro, ele morre. Seja uma ONG, seja uma empresa e assim por diante, uma startup e assim por diante. Só que nenhuma organização nasceu para ficar vendo o seu sangue fluir e ficar rodando. Acho que você, nem ninguém que está assistindo aí, nasceu para ficar, ai, meu sangue, que bonito que é, que tudo mais. O sangue é o meio, financeiro é o meio para você conquistar um objetivo, uma missão, uma visão, um propósito, exatamente. E o propósito sempre vai acabar perpassando pelo social, porque as organizações nascem para servir a sociedade, né? A gente não pode esquecer isso. E dentro dessa sociedade estão as pessoas, e dentro da sociedade ainda tem um ecossistema que é o ambiental, né? Então, essa visão ampliada que as organizações começaram a falar sobre, né? Lá no final dos anos 90, com a responsabilidade social, nos anos 2000 veio como sustentabilidade corporativa, e agora, nos anos 2020, com a pandemia e tudo mais, se fala no ESG, né?
Aliás, né, você tocou nessa siglazinha aí, né? A sustentabilidade está no meio aí, né? Do ESG, e essas outras duas letrinhas aí, né? O S e o G, né? Como que isso é importante para as empresas, para as organizações, né? Porque isso ganhou tanta relevância nesses últimos anos, porque é impressionante, né? Para todo lado que você olha, você enxerga essa sigla, tem cursos, né, de ESG, tá todo mundo falando sobre isso e tudo mais, né? Mesmo agora com esse problema, né, da Americanas, esse problema que parece que está atravessando o varejo como um todo, né? Americanas, Magazine Luiza, agora apareceu alguma coisa também, né? O que são essas outras letrinhas, né? Qual a importância disso, pensando na perenidade dessas organizações, né? Por que essas letrinhas são importantes para a perenidade das organizações? Perfeito. Então, a gente tem o E, o S e o G, né? O E de environmental, que é ambiental, o S de social, que é o social, e o G de governance, que é governança. Nessa tríade dessas palavras, desde 2020, quando começou a pandemia e eles perceberam que tinha um problema de foco gerencial no mundo, nas empresas, porque agora as empresas são globalizadas e uma coisa pode afetar a outra, e a pandemia foi o principal ponto para falar, olha, a gente não pode só ficar ganhando lucro aqui, sendo que tem um monte de gente morrendo lá de pandemia, Covid, tudo foi trancado e assim por diante. E aí, as grandes empresas investidoras do dinheiro, os donas do dinheiro, vamos dizer assim, as empresas investidoras, como a BlackRock, né? A BlackRock é o maior fundo de investimentos do mundo, ou seja, aquele dinheirinho que você põe na poupança e fala, rende esse dinheiro aí, né? Tem alguém... Imagina alguém com muitos e muitos dinheiros dessa sua poupancinha, que é dona de muito dinheiro de várias famílias e empresas, governos, e assim por inclusive, né? Governos, inclusive. Eles seriam o terceiro PIB do mundo, né? Só estaria atrás da China e dos Estados Unidos em trilhões de dólares que eles têm gerenciados. E eles falam, eu vou investir nesse negócio, nessa empresa, nesse segmento, nesse país, para poder ter o retorno desses investidores. E a BlackRock é uma das maiores empresas que está movimentando, está cobrando desse CEO por meio do Larry Fink, que é o presidente lá da empresa, que ele manda cartas falando, precisamos pensar no meio ambiente, precisamos pensar na sustentabilidade. Não vou investir mais em organizações que não pensem e tenham estratégias de ESG. E isso foi cascateando, né, Fábio? Porque a maior fez isso, aí as outras financiadoras, e aí começou todo um processo das organizações, porque a gente já está falando disso há muito tempo. Só que nesse momento entrou um player muito importante, que são os donos do dinheiro, né? O pessoal do capital. E eles estão entendendo o ESG como mais uma forma de análise de riscos, basicamente. Né? Então, esse é o processo em que, dentro da história da administração que a gente está passando, né? Que a história da administração é muito mutante, muito volátil, a gente está vendo esse movimento do ESG entrando fortemente como fator de gestão das empresas. É isso que tem a ver com aquilo que o Larry Fink chamou lá de capitalismo de stakeholder? Exatamente. O que é esse tal desse capitalismo de stakeholder? Foi o Klaus Schwab, né, lá no World Economic Forum, Fórum Econômico Mundial, que ele falou que, pessoal, agora a gente não vai dar dinheiro só para os shareholders, para os acionistas, né? Agora a gente tem que dar dinheiro e valor para todos os outros públicos de relacionamento, todos os outros stakeholders. Então, o capitalismo, que era focado só no acionista, né, que era você produzir, batalhar, pegar o dinheiro e devolver para quem investiu, agora você também tem que gerar valor, não só para o acionista, que, de novo, não é para esquecer ou eliminar o acionista, mas você tem que dar valor também para o fornecedor, para a sociedade onde você está, para a comunidade, para os seus funcionários e assim por diante. Entendi. E é dessa forma, portanto, que as empresas na prática, nessas organizações na prática, implementam essa agenda ESG, cuidando de todos esses stakeholders. Exatamente. Tomando atitudes mais concretas em relação a questões sociais, ambientais e tal. Aqui no Brasil, quais são as questões
questões que estão ali em cima na agenda, assim, que as empresas estão mais trabalhando em termos de sustentabilidade, em termos sociais? Agora, nesse momento que a gente está gravando o podcast, que é, né, quem vai assistir ou ouvir depois de muito tempo, é exatamente as questões dos direitos humanos, né, na cadeia de valor, nos fornecedores, que a gente teve vários acontecimentos que sempre aconteceram, né, Fábio? Sempre, se você pega o histórico aí de trabalho análogo escravo no Brasil, sempre é um número muito grande, só que agora eles começaram a aprofundar, principalmente nessas áreas mais longes das capitais, né, que é onde ainda existe esses trabalhos análogos a escravo. Então, dentro do S, esse é um dos pontos. Um dos pontos dentro do S também é a diversidade, né, diversidade nas empresas, a questão de gênero, a questão de pessoas com deficiências, negros, LGBTQI+, enfim, tem toda uma somatória da importância de levar esse tema dentro, que vai ser um podcast também, né? Pessoal, veja outro podcast aí os próximos também. Episódios, aguardem. Exatamente, aguardem. E aí vem exatamente essa questão da diversidade que está muito forte. Já foi mais forte a questão do impacto social privado, né? Infelizmente, está perdendo muita força começo dos anos 90, 2000, foi muito forte investir na comunidade, que era responsabilidade social, né? Já está mais fraco, né, por essas outras questões. No ambiental, a questão de energia, carbono muito forte, neutralização, net zero, né, que é muito forte. E também como foco de negócio, né? Muitas organizações estão criando negócios a partir desses temas. Então, essa é a parte do E, que é importante, desmatamento no Brasil, que é o principal foco de emissão de carbono. E a governança vem exatamente desses controles de tudo isso. Né? Como que a gente faz essa governança, essa governabilidade das organizações de uma forma que seja equitativa, inclusiva, né? Com as diferenças de salários que são muito exorbitantes ainda. Né? Então, essas questões são debatidas, mas não muito tratadas. Né? Na governança, a gente está muito nas hierarquias, nos conselhos, na parte mais burocrática dentro da lei, vamos dizer assim, do que aqueles que vão além da lei. E dentro das organizações, né, nos processos de gestão, uma preocupação que se tem, né, sempre em relação a como que eu mensuro, né, todas essas coisas, né, quais os resultados, né, o que eu colho de volta com todo esse investimento, com todo esse esforço, essa energia nessas agendas. Já existem pesquisas que mostram, né, o retorno disso para as organizações? Em que pé que isso está? Quais são as evidências que a gente tem aí sobre a efetividade dessa agenda dentro das organizações? Legal, acho que um tema é efetividade e outro tema muito importante são os indicadores, né? Sobre efetividade, eu acho que os melhores índices de retorno para aquelas organizações que investem nas questões de ESG, tem uma gestão, tem tudo direitinho, são os índices das bolsas de valores que existem no mundo inteiro. Né? Se você pega aqueles índices como o ISE, o Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3, da Ibovespa, foi criado nos anos 90, 2000. Se você pega o histórico de rentabilidade dessas empresas e compara com a B3 normal, a Ibovespa antiga, você vai ver que a rentabilidade financeira é muito maior do que as empresas tradicionais, tá? Então, esse para mim, é um indicador mais pragmático, financista, né? De uma cabeça bem financista, né? De como é um resultado efetivamente... Convencer pelo bolso. Convencer pelo bolso, né? Por meio dos 300, 400, 500 indicadores que essas organizações são obrigadas a mostrar, a ter, a controlar e assim por diante. Então, para mim, esse para mim é o maior indicador. E principalmente porque você evita riscos. Né? Evita, não quer dizer que não tenha. Porque várias organizações, empresas saíram desse índice da Bolsa de Valores de Sustentabilidade, o ISE, por questões ou de corrupção, ou questões
de derrubagem de barragem, ou questão ética num fornecedor de direitos humanos. Saíram no sentido de que foram colocadas para fora. Foram tiradas, eliminadas. Não porque quiseram, flopadas, mas porque... flopadas, como diz agora os jovens. Os jovens. E aí foi exatamente isso, né? Então, a gente sabe que não dá para ter 100% de garantia de riscos, mas que com certeza você minimiza os riscos. E falando nos indicadores, né? Tudo isso só vai acontecer se efetivamente você tiver indicadores. Indicadores para poder mensurar o quanto desse ESG você está fazendo. Vamos pegar um índice de diversidade de gênero, né? Agora acabamos de passar em março, mês da mulher, estamos em março, né? Gravando aqui. E aí a gente sabe o quanto não tem mulheres nos conselhos e assim por diante. A gente sabe que a grande parte da diretoria ainda é homem, branco, cis. Né? Então, você sabe o quanto de não diversidade tem, não só por um mapeamento, que é importante, mas quais planos de ações, quais políticas, o que está sendo feito efetivamente para esse status quo mudar dentro dessa realidade. Né? Então, peguei um dos indicadores, pode ser de carbono, pode ser de energia, pode ser de água, pode ser de resíduos, enfim, tem milhares desses indicadores para você poder mensurar o quanto sua empresa está bem ou não. Mensurar é uma coisa. Agora, garantir que aqueles resultados são verdadeiros já é outra coisa. Né? Que daí a gente perpassa pela questão do famoso greenwashing, né? Ou ESG washing, diversity washing. E eu tenho um artigo muito bacana. Tem muito? Muito. Um artigo muito bacana, Fábio, que está lá no meu LinkedIn, Marcos Nakagawa. Sigam aí, Marcos Nakagawa, que fala exatamente de tudo washing. Tudo washing, né? Que agora tudo virou uma lavagem, uma pintura verde, uma lavagem verde. Diversidade, tudo mais. Tudo mais, né? E aí você transforma a sua empresa por uma propaganda bonita, sem ter um estofo por trás. Sem ter política, sem ter normas, sem ter planos, sem ter ações, sem ter indicadores. Né? Então, é tudo isso que muitas vezes uma área de diversidade, uma área de ESG dentro da empresa vai ajudar a controlar, implementar e trabalhar. Por isso que é muito importante não só ter os projetos, ter os indicadores, mas ter auditorias para que alguém de fora valide que você está fazendo aquilo. E já existe uma preocupação do mercado no sentido de se autorregulamentar em relação a esses relatórios? Por exemplo, nas questões financeiras existe, né? Uma autorregulamentação em relação, não é, a esses indicadores, né, ambientais, sociais. Já existe essa preocupação? O que a gente tem aí no sentido de buscar garantir a veracidade desses números, dessas ações? Legal. Tem uma organização internacional que é da área de contabilidade, que é IFRS, né? Essa organização que padronizou a questão contábil do EBITDA, do lucro líquido, que no Brasil vira lucro líquido, lucro, toda aquela parte do contábil. Eles fizeram agora um chamamento público para as pessoas verem o que eles estão sugerindo sobre ESG. Né? Então, lá mundialmente está se fazendo esse movimento. Aqui, no Brasil, está se discutindo uma norma também, a BNT, né? Para que tenha essa questão do ESG minimamente verificável, não dá para ser ainda auditável. E dentro dessa norma, ele encaixa as outras várias normas e ISOs. Né? Então, por exemplo, dentro do ambiental tem a ISO 14000, que é a mais usada dentro das questões de resíduos, de gestão e assim por diante, ambiental. Então, ele sugere, dentro da norma como um todo, essa ISO como referência. Né? Então, é um compilado, na verdade, de várias normas e ISOs que já estavam colocadas, que as organizações já buscam, como, por exemplo, a de saúde e segurança no trabalho, como, por exemplo, as questões de CLT, e aí você vai em vários minúsculos pedaços somando para chegar nessa norma maior, que é o que está se discutindo, trabalhando num grupo de trabalho bem interessante. Entendi. Agora, Marcos, enfim, né, tem todo esse esforço, né,
que as empresas, as organizações vêm fazendo, né? E que mesmo o discurso da sustentabilidade, me parece, né, ganhou um espaço maior, né, na opinião pública nos últimos tempos. Agora, a gente vai encontrar também aquelas pessoas que olham para isso e falam, poxa, né, não é bem assim, será que é bem assim mesmo? Né? Aquele olhar mais crítico, né? Que acho que é o Horkheimer que fala, né? Olhar para além das aparências, né? Será que é isso mesmo? Será que não existem contradições que são internas ao sistema, né? Então, será que é possível ser sustentável com este modelo de vida, esse modo de produção, né? Em que ao mesmo tempo, né, a lógica de desenvolvimento está atrelada à ideia de crescimento, né, crescimento econômico. Poxa, como que você cresce sem, né, extrair mais coisas? Tudo bem que tem, né, reciclagem e tudo mais, mas tem a ponta do consumo também, sei lá. Não parece que tem uma contradição aí? Como que você enxerga essas críticas, esses olhares, né, mais agudos em relação a essa discussão da sustentabilidade, dessa ideia de desenvolvimento sustentável, inclusive, né? Eu estava lendo, né, alguns autores que acham que, inclusive, isso é um paradoxo, né? Desenvolvimento sustentável né, é impossível, né? Porque a nossa ideia de desenvolvimento, né, não tem como ser sustentável, esses autores defendem. Como que você vê essa questão? Fábio, tem um movimento muito grande lá nos Estados Unidos, que é um movimento anti-ESG mesmo, né? Que é aquele pessoal que segue muito essa mentalidade financista de poder a empresa nascer exatamente para gerar lucro para os seus acionistas e ponto, né? Que vai contra tudo que a gente falou, contra, assim, vai o oposto né? Do caso do capitalismo dos stakeholders e assim por diante. E dentro desse movimento, eles argumentam uma coisa bem interessante, se você olhar do ponto de vista pragmático, que é o seguinte, como que eu vou cuidar da área ambiental e social e da governança da empresa, tudo bem, mas da área social e ambiental, que é uma coisa externa à minha organização, e obviamente quando o social interno eu estou cuidando, né, porque são meus funcionários, está dentro da portinha aqui da minha fábrica para dentro, como que eu vou cuidar de uma coisa externa se tudo que é externo, na verdade, o dono ou quem gerencia seria o governo? E eu, como empresa, já pago 30%, 40%, na Alemanha 60%, em alguns lugares quase 50%, né, para o governo, né, dependendo lá da somatória desses impostos. E aí, como que você quer que, além de buscar o lucro, otimizar e tudo mais, pagar meus impostos, que na verdade o governo que deveria fazer isso, e alguns lugares não está fazendo, em alguns lugares está, você quer pôr mais essa responsabilidade em mim. Né? Então, muitas empresas e organizações que são desse movimento anti-ESG, né? Principalmente nos Estados Unidos, de um lado de um dos partidos políticos bem mais ligado ao financeiro bem roots, raiz, né? Eles acabam colocando esse ponto muito forte. Né? Então, tem esse movimento contra. E tem um movimento que vai exatamente do crescimento, né? Que é contraditório exatamente isso. Então. Como a empresa quer continuar crescendo, gerando esses dividendos, sem conseguir ficar extraindo tudo isso, né? O que a gente chega nessas discussões, para mim, né, daí é um posicionamento que eu entendo, é que cada vez mais a gente está usando a inteligência de software, de conhecimento, de pesquisa, para que em vez de a gente só extraia, a gente comece a regenerar. Que daí vem a economia regenerativa, vem o movimento da regeneração, que já não é nem mais a sustentabilidade, é a regeneração. Já extraímos 1/3 dos recursos naturais do planeta. Então, a gente precisa agora devolver isso. E aí, qual que é a ideia, Fábio? Que a gente possa trazer de volta o que a gente tirou. Então, vou dar um exemplo. Né? Já tem organizações e empresas que, na hora que vai fazer sua cerveja, seu refrigerante, ele está fazendo água positiva. Nossa, o que é isso? Água positiva, coisa doida, né? Em vez de você... Saldo bancário. Saldo bancário da água, exatamente isso, né? Você retira da natureza a água
E você faz todas medidas de processos dentro da água, daquele ribeirão, protegendo as margens, matas ciliares, protegendo as fontes, que vai te garantir um certo volume de água que você retirou. Ou seja, você vai devolver essa água para aquela água que você retirou. Você também pode tratar a água que você retirou e fazer um fluxo contínuo. Né? Então, esse movimento da água já começam a falar de água positiva. Né? Em vez de você extrair a água, você vai continuar extraindo, mas você devolve um volume muito maior do que você extrai. Isso está muito claro dentro do carbono. Né? Das medidas de carbono, dos créditos de carbono que você compra, vende, mantém. Que também acabam sendo algumas empresas positivas, né? Como as empresas, por exemplo, de polpa, de celulose, como a Klabin, por exemplo, que tem todo um processo que é positivo de carbono de tudo que ela faz. Então, acredito que essa coisa do impacto positivo vai fazer com que as organizações comecem a entender uma forma de, dentro do seu processo extrativista, que seja, em vez de extrativista, regenerativo. Entendi. Vai demorar um pouquinho, viu, Fábio? Porque é muita inteligência para isso. Mas dentro da agricultura, em alguns tipos, já está caminhando. Já está caminhando nesse sentido. Porque assim, né, até por conta desses olhares mais críticos e tal, algumas associações que são feitas e que, né, geram algumas reflexões, né? Então, por exemplo, a gente tem toda essa movimentação, por um lado, né, essa preocupação crescente com as questões do meio ambiente, sustentabilidade e tudo mais, e por outro, a gente enxerga aí nos últimos anos, né, por exemplo, um crescimento da desigualdade social dentro dos países, não entre os países, né? A globalização, né, de alguma forma deu um jeito nisso, mas dentro dos países a gente observou, inclusive, né, no contexto da pandemia, parece que isso se acentuou, né? Um crescimento da desigualdade, né? Daí, eu lendo e pensando a respeito, penso, poxa, mas será que é possível ser sustentável com tamanha desigualdade, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem que lidar com essas questões ambientais tem a dimensão social. Perfeito. Aí também, né? A gente está cuidando disso, dessa inter-relação, né? Como agora a gente está falando muito da justiça climática, né? Quando a gente fala, para quem não conhece a justiça climática, dá um Google aí, você vai entender mais, porque não vai dar para explicar assim. Não dá um podcast inteiro só disso. Mas é que geralmente toda a mudança climática que está acontecendo está afetando principalmente aquelas pessoas de baixa renda, que vivem nas encostas, que caem agora com as mudanças, com as chuvas em excessos, coisas que não aconteciam no passado, né? Então, essa questão de ligar a sustentabilidade, a questão ambiental, né, com a questão social é fundamental. Afinal, o ser humano faz parte do ecossistema, né, e precisa minimamente receber o básico para a sua sobrevida. Então, eu acho que é isso que está faltando mundialmente se entender, e a pandemia foi exatamente um divisor de águas, onde a gente estava mundialmente melhorando, isso você vê indicadores aí da própria Oxfam, né? E depois, caiu e virou tudo de novo. Né? Então, ainda a gente precisa pensar não somente na questão ambiental, mas na questão ambiental com certeza atrelada à inclusão, ao desafio de trabalhar com essa camada da população que não tem o mínimo necessário para uma sobrevida, né? Então, realmente, a gente precisa fazer esse balanço que seja uma forma equitativa, né? Que seja igual para todo mundo. Legal. E, assim, a gente é da comunicação, né? A gente vem da comunicação. Qual que é o nosso papel aí? A gente está fazendo esse debate, esse bate-papo aqui, eu acho que, né, ajuda, escrever livro ajuda, artigo ajuda e tal, mas às vezes a impressão que eu tenho é que esses debates estão restritos a algumas bolhas. Eu não sei se você tem essa percepção, né? Como que a gente, né, faz para estourar essas bolhas, para, né, chegar, né, em outros espaços, em outros lugares? Esse foi o meu ponto aí, principalmente na pandemia, Fábio.
que aí a gente ficou preso em casa, né? E eu tinha acabado de ganhar o prêmio Jabuti no livro. E eu falei, não, agora eu preciso expandir isso. E a minha ideia era estrear o livro em todas as capitais do país, chamar... E aí veio a pandemia. Aí eu tive que ir para a internet, como muita gente foi, né? Então, criei uma página, diasmaissustentáveis.com, criei um Instagram, Dias Mais Sustentáveis, um YouTube, que tem muito conteúdo, a gente também tem um podcast lá agora, Dias Mais Sustentáveis, e a gente começou a trabalhar fortemente, divulgando tudo isso na internet. No meio do caminho, eu acabei fazendo um TEDx também, um TEDx, né? Em casa, infelizmente não foi no palco, no meio da pandemia. E isso foi agregando mais essa comunicação. Eu sinto que a gente, como comunicador, precisa realmente levar essa temática, essa discussão para todos os lugares, né? Então, o canal do YouTube é uma ideia de fazer isso. Agora a gente está muito forte também trabalhando nas mídias sociais, com os influenciadores dessa área, né? Falando com eles, levando conteúdo para eles também. Então, acho que tem todo esse trabalho de multiplicar com os multiplicadores dentro dos vários segmentos. E a gente precisa trabalhar com isso. Então, eu fiz um projeto que chama Caravana Dias Mais Sustentáveis. Legal. E agora a ideia da caravana é levar em 10 capitais do país, palestras, debates sobre o tema de ESG, sustentabilidade, ODS, para empresários na Federação de Indústria, para as pessoas físicas, alunos, estudantes, gente que gosta desse tema, e para as startups, os negócios de impacto socioambientais, que cada vez mais crescem nesse país. Sim, que legal. E isso tem a ver com aquilo que a gente chama de comunicação de causa, né? Tem a ver um pouco com essa ideia de advocacy também, né? Que você pegar e trabalhar uma causa, um propósito, como se fosse uma marca, de repente, né? É isso, é essa a ideia, né? É essa a ideia. Dias Mais Sustentáveis nasceu assim, para que a gente possa ter dias mais sustentáveis, desmistificando exatamente o nosso começo da conversa, né? Falando que não é difícil, basta você começar a usar uma caneca, basta você escovar o dente, fechar a torneira, coisas básicas que você não percebe, né? E eu gosto muito de falar que é igual quando você vai ensinar seu filho a escovar o dente, a tomar banho, né? É um trabalho hercúleo diário de você ensinar um novo hábito. É isso que a gente precisa. A gente precisa de novos hábitos. E esses hábitos a gente só aprende forçando o nosso status quo, a nossa coisa de, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso agora também. É o famoso regime da segunda-feira, que todo mundo odeia, né? É a mesma coisa, né? E sabe que com isso a gente tem mais saudabilidade, mais vida. A sustentabilidade é a mesma coisa. É a mesma coisa, é a mesma dinâmica, né? E isso acaba criando um movimento que, inclusive, acaba ou pode acabar impactando políticas públicas, governos e tudo mais. Há exemplos de como esse movimento já chegou nessa dimensão governamental, de políticas públicas e tudo mais. Eu acho que tem 2 exemplos exatamente desse marketing de causa, dessa comunicação com causa. Acho que todo mundo viu, né, o vídeo da tartaruga com o canudinho no nariz, né, que viralizou e que com esse vídeo muitas pessoas foram atrás da eliminação do canudo ou na busca de um canudo menos pior para a natureza. E isso virou política pública na cidade de São Paulo, infelizmente antes da pandemia. Durante a pandemia teve que se abrir em função de contaminação, contato, essas coisas, e cada vez mais tem se debatido, inclusive em alguns países na Europa já, de eliminar os utensílios de um uso uma vez só. Né? Os nossos plastiquinhos, garfinho de plástico, né? Essas coisas todas que pode ser substituído por madeira, pode ser substituído por papelão, enfim. Esse é um exemplo que realmente está acontecendo, né? Apesar que todo mundo fala, mas o que é um canudinho? Né? Não é um canudinho, é o raciocínio por trás, que é exatamente o que você falou, né? Dessa política pública, de tornar tudo isso. E um outro exemplo é o teste em animais dos produtos cosméticos, né? Que também teve um outro filme, que é do coelhinho Ralph, né? Que aparece ele sofrendo e tudo mais, que depois deu um boom e aí acabou trabalhando-se também em políticas públicas para isso.
Poxa vida, Marcos, que legal. A gente começou com sustentabilidade, falou um pouquinho aqui de advocacy, um pouquinho de lobbying, né? Que é a proposta dessa temporada, né? Aprendi bastante aqui, viu? Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Vida longa aqui ao podcast e todo esse maravilhoso trabalho de vocês. Valeu, Marcos. Obrigado. Gente, esse então foi mais um episódio do Filosofia Nômade dentro dessa nova temporada. E no próximo episódio a gente vai trazer mais um tema desses, né? Para discutir mais um pouquinho de sustentabilidade, talvez, diversidade, advocacy, lobby. Então não percam, aguardem aí o próximo episódio, tá bom? Valeu, obrigado e até a próxima.